Bom dia! Estamos de volta com o nosso Devocional Florescer, hoje número 282. E estamos aqui meditando juntos, a respeito do tema Uma Vida Cristã Autêntica, baseada no livro de Isaías. E nós vamos dar continuidade hoje, então, ao que nós estávamos falando. O nosso tema é Encontrando Satisfação em Deus. E estávamos falando então do encontro terrivelmente maravilhoso da mulher samaritana com Jesus, quando ele se apresenta como a água da vida prometida então por Deus a todos aqueles que têm sede, busquem da água da vida, que é Jesus. Então falamos sobre as 5 necessidades básicas que todo ser humano tem e encontramos então na mulher samaritana essas 5 necessidades intrínsecas. E como nesse encontro com ela, no poço de Jacó, e Jesus, então trouxe satisfação. E não só ela, mas como nós vemos no final, toda a cidade onde Jesus foi, pregou o evangelho do reino, então foi salva através então deste encontro terrivelmente maravilhoso de Jesus com a mulher samaritana. E ontem, então, nós falamos sobre 3 necessidades que naquele encontro foram satisfeitas na vida, então, desta mulher. Nós falamos, então, o último foi no sentido de pertencer. Todos nós temos essa necessidade de pertencer a algo ou pertencer a alguém. E nós encontramos então o significado do pertencimento em Cristo Jesus. E hoje nós vamos ver então a 4ª necessidade básica de todo ser humano, que é a segurança. E nós vemos então como nós podemos ver que esta mulher tinha necessidade de segurança. Então, João capítulo 4, versículo 6, ele começa assim, ó. Cansado Jesus da viagem, ele sentou-se junto ao poço e já era meio-dia. Ora, então lá vem a mulher samaritana ao meio-dia. Se o poço de Jacó era o lugar de encontro onde toda a população daquela cidade ia encontrar água, geralmente eles deveriam sair pela manhã, saíam juntos, ou no final da tarde. Mas jamais ao meio-dia, porque ao meio-dia, no deserto, era escaldante o sol. Então nós podemos ver que essa mulher, ela foi sozinha ao poço. Mas por que ela foi sozinha ao poço nesta hora de um sol escaldante? A mulher foi sozinha ao poço para não ser vista. Como vocês viram que Jesus, revelou que ela já teve 5 maridos, mas o último que ela estava também não era dela. Então, provavelmente, as mulheres dos outros maridos, ou até mesmo a mulher deste marido, provavelmente queria encontrá-la, ou até mesmo nós sabíamos que as mulheres que tinham esse problema de adultério, de prostituição, elas eram então apedrejadas, corriam risco então de vida. Essa mulher provavelmente era uma mulher que se sentia rejeitada também pelas outras mulheres da cidade, e por isso ela foi neste horário, para não encontrar ninguém, para não se sentir envergonhada, nem rejeitada, nem escorraçada por nenhum dos seus habitantes, ou até mesmo de alguma mulher daqueles homens com quem ela tinha convivido. Então, ao lhe pedir água, ela responde: como sendo o Senhor um judeu, pede a mim, que sou uma mulher samaritana? E ela disse, pois os judeus não se dão com os samaritanos. E então ele responde algo que sempre me emociona, e é o que eu sempre lembro desse texto maravilhoso. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água para beber, pediria e ele lhe daria água da vida. Temos aqui então
duas promessas muito importantes. Jesus é a própria água da vida. E temos essas promessas bíblicas que trazem então a resposta a essas necessidades que nós temos de segurança. E um que eu gosto muito está lá em Colossenses capítulo 3, que diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E eu acho muito interessante, eu já dei muitas vezes esse estudo e eu fiz ele exatamente assim. Nós somos como uma flor, né? Como esta flor, e essa flor tem cinco pétalas, e cada uma das pétalas representam então uma das minhas necessidades, uma das nossas necessidades. E nós então vemos aqui no tronco dessa pétala está escrita: o valor de um objeto é determinado pelo preço pago por ele. E esse texto fala assim, que a nossa vida, ela está escondida em Cristo, em Deus. Então esta vida está escondida aonde? Em Cristo e em Deus. Se a nossa vida está escondida então em Cristo e em Deus, quem pode nos tirar das mãos deles? Quem pode tirar a nossa vida deste lugar? Quem pode transtornar a nossa vida? Em 1 João também, capítulo 5, versículo 18, nós temos outro texto muito precioso a respeito da segurança. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não lhe toca. Nossa segurança, então, está em termos a nossa vida onde em Cristo. E o que é dele está seguro em suas mãos. Estamos seguros nele, por isso não precisamos temer. A última necessidade, então, da humanidade, da nossa necessidade dessa mulher também é a necessidade de competência, de se sentir útil, de se sentir apto. Aqui, pelo sentimento da rejeição e pelo preconceito que essa mulher sofre, ela não se sentia apta a dar água a Jesus. No versículo 7, disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Disse, pois, a mulher: como, sendo tu um judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? E aí ele lhe oferece águas vivas, águas que curam, águas que salvam, águas que libertam. Ele oferece a si mesmo. E é isso que ele faz todos os dias. Oferece a si mesmo para saciar a sede, a fome do nosso coração sedento, uma terra árida, de amor, de salvação, de pertencimento, de segurança, de competência. Tudo isso nós só encontramos em Jesus. Aí nós temos o apóstolo Paulo e ele reforça a nossa competência aonde? Em Cristo. Ele fala lá em Filipenses 4,13: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, ele diz: porque pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Em Cristo Jesus, nós estamos aptos e preparados para as boas obras. E assim como a mulher samaritana, nós podemos encontrar em Jesus a satisfação de todas as nossas necessidades. Ele é a fonte, mas ele também é o manancial de águas vivas prometidas pelo nosso Pai eterno. A salvação que é Jesus e nos oferece e nos traz segurança para a nossa alma, não só para esse tempo, mas para toda a eternidade. Ele diz então à samaritana, aquele porém
que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á numa fonte de água que jorra pela vida eterna, para a vida eterna. E como já falamos, a satisfação da alma em Cristo assegura então uma vida abundante na terra. Uma alma faminta, uma alma sedenta manifesta sintomas físicos como irritabilidade, ambição desenfreada, compulsão de qualquer tipo, egoísmo, raiva, pensamentos impuros, inveja e ressentimento. Nossa alma e espírito está com sede pela água da vida que é Jesus. Nós precisamos todos os dias irmos na fonte. Davi declara no Salmo 87:7: todas as minhas fontes estão em ti. Todas as fontes, todas as nossas necessidades só são saciadas na fonte, que é Jesus. No Salmo 63:3 ele diz: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exultarão. Conclusão: uma alma e um espírito satisfeito em Deus não vive mendigando amor, nem murmurando, nem reclamando, em estado de pura ingratidão, mas vivem em estado de graça, sendo gratos por tudo. Quanto mais nos saciamos no amor de Deus, na sua palavra, na sua presença, mais sentimos falta e mais o buscaremos e teremos um apetite maior por ele. Pois só Deus pode satisfazer uma alma que anseia por ele. No mais íntimo do nosso coração, Jesus é aquele que nos traz a satisfação. Isto é um benefício glorioso da nossa relação de aliança que nós temos com Deus em Cristo Jesus. Hoje mesmo, abra a porta do seu coração, sedento, faminto, amargurado, ressentido, ingrato, invejoso. Ele está esperando você para satisfazer a sua alma faminta. Promessa do Deus Todo-Poderoso, que Ele saciaria a nossa sede e Ele também satisfaria a fome da nossa alma. E aí nós temos Jesus, a água da vida. Abra o seu coração para que essa água possa jorrar para a vida eterna e lhe dar uma vida abundante aqui. Que Deus abençoe você. E não esqueça, todas as fontes das nossas necessidades estão em Cristo Jesus, aquele que nos fortalece. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.